Olá! Que bom! Adoro, Renata, minha parceiraça aí nos últimos 2 anos, né, Rê? Trabalhamos muito juntos. Que parecem muito mais, né? Gente, como corre, né? 2 anos que parece uma vida já, né? Que loucura. Bom, gente, convidei a Renata hoje aqui para ela contar um pouquinho da experiência dela na parte de eventos corporativos. E até assim, eu trouxe esse tema porque é um tema que muita gente me pergunta: você precisa fazer um evento, faço ou não faço? Você tem uma dica? Eu falei, putz, é um tema que está sempre batendo na minha porta, principalmente, né, com os meus clientes. Então eu falei, nossa, vou aproveitar esse gancho e pedir para a Renata vir contar um pouquinho aqui para a gente, né, dos desafios, né, Rê? Uhum. Mas antes disso, Rê, antes de a gente começar no assunto, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua agência. Conta aqui pra gente. Legal. Quem é a Renata? Vou tentar sintetizar, né? Porque sintetizar quem sou, né? Cada um de nós, né? Sim. Quem nós somos, delicado, mas vamos tentar. Bom, meu nome é Renata Ribeiro, eu sou empreendedora há um bocadinho de tempo já, sou formada em publicidade, sou proprietária da agência Bears Marketing. É uma agência que já existe há 14 anos, tá, no mercado. Eu sou proprietária, né, dessa agência há 11. Desde que eu saí da faculdade, na verdade já na faculdade, eu trabalhei numa agência que organizava eventos corporativos. E então eu falo que eu acabei aprendendo até muito mais sobre o que eu faço hoje. E, enfim, sobre a postura profissional e tudo mais na agência onde eu fiz estágio e acabei trabalhando por alguns anos, do que necessariamente na faculdade, que a gente vê muito mais teoria, sim, né? Sim, até porque evento é prática. Por mais que você planeje, e o planejamento faz parte de um evento, é no dia D que você se coloca à prova. Tudo, né? Acontece. Exato. Sim, então, sim. Eu tenho essa experiência de evento já desde o começo da minha carreira. E dentro da Bears Marketing, a área de eventos é uma das nossas vertentes de negócio. Então, a gente tem desde a parte de planejamento estratégico de comunicação. Então, tem alguns clientes que nos procuram para que a gente faça uma análise tanto do posicionamento atual dele, quanto uma análise dele em relação, né, à concorrente, à mensagem que está sendo transmitida, tudo isso. A gente oferece esse serviço, então a gente faz dessa parte de planejamento, a apresentação das estratégias, as métricas e tudo, até a parte de operação desse planejamento. Porque dentro desse planejamento estratégico, a gente pode ter desde a sugestão do evento, né, seja um evento de lançamento de uma nova marca, um evento de relacionamento, um evento de conteúdo, enfim, qualquer tipo de evento corporativo, né? Nós temos também toda a parte de design, então design gráfico e também na parte de web, marketing digital, né? Desde a parte de redes sociais até campanhas de divulgação de Google, um trabalho mais focado no meio digital, né? Temos também a área de produção de vídeos, também sempre corporativos, então, desde vídeos de cobertura de eventos, até vídeos institucionais, promocionais, enfim, às vezes agência completa, né? Exatamente. Muito bom, muito legal. Mas vamos lá o nosso tema. Rê, fala pra gente quais os primeiros passos para organizar um evento? O que você me fala? Bom, onde eu começo? Por onde começar, né? Bom, a primeira coisa é verificar se o seu cliente, né, na verdade, tem as informações mínimas necessárias para você startar um orçamento, um planejamento, qualquer coisa do gênero. Então, um briefing muito básico, que é fato que você tem que ter. A data, não precisa ser a data exata, mas pelo menos um período do ano, né, que você deseja fazer esse evento, que o cliente deseja fazer esse evento. Inclusive porque, assim como antigamente se tinha aquela coisa de casamento é no mês de maio, agora está mudando um pouco também, né? Mas evento corporativo também, dependendo do segmento, tem meses que são mais quentes. Mais quentes, é verdade, né? É verdade. Então, isso é um ponto importante, porque, por exemplo, se você atende um determinado cliente de uma área, por exemplo, de tecnologia, e aí vamos considerar que a área de tecnologia, agosto e setembro, são meses bastante aquecidos. Então,
você sabe que naquele período, a possibilidade de você encontrar o local que você quer, com todas as características, né, com todas as características, e dentro do período que o cliente quer, te diminui muito o leque de opções. De datas, né? Exato. De datas e de espaços. Porque, assim, a questão do período, pelo menos a data e tal, ele é um dos primeiros pontos, mas um dos pontos importantes também é entender com o seu cliente as necessidades dele no dia do evento. Dificilmente o cliente vai falar assim, olha, Renata, eu preciso de... Pode acontecer, né? Se o cliente tem uma área de marketing estruturada, ela vai te dar essa informação. Mas se é um cliente que está começando a fazer um trabalho de evento corporativo, ele vai te dar as necessidades dele no dia. Então, você vai também perguntando, o que você quer? Eu vou ter preciso de uma sala para apresentação do conteúdo principal. Tá. Eu vou ter preciso de uma sala de reuniões para poder me reunir com alguns clientes. Tá. Eu preciso ter uma área do almoço reservado para alguns clientes VIPs. Então, assim, todos esses detalhes, na verdade, eu falo que a reunião de briefing, ela é muito mais para você entender exatamente a necessidade do cliente, deixa ele falar. Tá. Para depois você... Aí você vai encaixando as peças e vendo exatamente que espaço é mais adequado para oferecer para ele, para apresentar. Sim. E aí, bom, além disso, você tem também a região, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que têm que tem o escritório está localizado na região sul, porque está perto dos clientes dele. Né? Então, ele quer que todos os eventos aconteçam num raio ali dele e tudo mais, porque tanto para ele, como também para os clientes que ele atende, a probabilidade deles irem no evento é muito maior, porque está dentro da mesma região, está dentro desse raio. Tem um desafio enorme aí para achar o local, né? E eu sempre faço uma analogia que, assim, organizar um evento, pelo menos para mim, é como orquestrar uma orquestra, como se fosse um maestro. Porque no final, no final do dia, quando passa o evento, né, é exatamente isso, assim, o que você tem que entregar. É como se cada fornecedor, cada pessoa da equipe fosse um músico, e cada um tem um momento exato para tocar a banda, né? Para tocar a banda. Exatamente. Bom, você falou, né, do local, né, a importância de achar esse local, mas como que é organizar um evento? Eu sei que você organiza eventos grandes, inclusive, administrar fornecedor, parceiro, esse mundo de gente, né? Por mais que ele seja pequeno, o evento, não adianta. A gente tem uma quantidade de fornecedores ali para administrar, né? Sim. Eu sei porque eu fazia muito evento pequeno quando eu ainda trabalhava no corporativo, as reuniões mesmo de, sei lá, 10, 15 executivos, cara, a quantidade de fornecedor que tinha que contratar, né? É uma loucura. E administrar tudo isso? Não é muito fácil, não, né? Mas assim, bom, primeiro que eu tenho uma equipe bastante alinhada, então... Uma das coisas que eu acho que eu me orgulho bastante dessa trajetória toda é que eu tenho muitos parceiros que já trabalham comigo há muito tempo. Isso é legal. Então, assim, é claro que num processo de eventos, até como praxe, a gente sempre apresenta para o cliente mais de uma opção de fornecedor, né? Mas eu tenho vários fornecedores que já trabalham comigo, com a minha equipe há bastante tempo. Então, eles sabem exatamente como a gente toca a música. Tem você na questão da qualidade, que sabe que ele entrega uma boa qualidade, e ele na questão do comprometimento com você, que já trabalha com você. Eu acho que isso fecha a conta, Exato. Né? Então, assim, eu acho que um dos pontos principais, e não só para a área de evento, eu acho que isso de maneira geral, mas em evento tem um que a mais, porque é aquilo. Se por alguma razão acontecer algum problema com o fornecedor ou com a equipe daquele determinado fornecedor, e ele não, se ele não tiver uma empatia com você, se ele não vestir a sua camisa, a chance daquilo ter o efeito dominó é absurdo. Entendi. Né? Então, assim, muitas vezes, justamente por você ter um fornecedor parceiro, por vestir a camisa, que você vai conseguir resolver problemas que podem acontecer durante um evento. E acontece. Exato. Não adianta achar que não vai acontecer. Exato.
Acontece, é uma coisa impressionante. Sempre tem. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Ai, a gente que trabalha, eu já trabalhei bastante com evento, e você que está nesse mundo, a gente sabe. A gente ficava... Tinha um evento que a gente fazia, que é o SAP Forum, né? Que é bem conhecido. Sim, é bem grande. Eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia. A gente ficava um ano, sem brincadeira, se organizando, se planejando. Sim. Cara, mas chegava no dia... Às vezes não era nem questão sua, dos seus parceiros. Questão do evento mesmo. Uma coisa que acontece no ambiente, que fica fora do nosso controle. Sim, né? sim, então, sim. a gente tem que estar preparado, não adianta. E só para complementar essa parte ainda, Lê, um ponto que faz total diferença também, né, complementando isso, é você ter um roteiro de tempos e movimentos muito bem feitos. Então, assim, cada pessoa da minha equipe, no dia da operação do evento, eles sabem exatamente a cada minuto onde eles devem estar e que ação devem tomar. Que bacana. Então, assim, isso para um evento grande, sim, até para os eventos de médio porte também, né, a gente faz isso. Mas em um evento grande, isso assim é primordial, crucial. Não está todo mundo lá com o iPad, controlando exatamente onde tem que estar, e é como um checklist. Sim, né? Então, isso é muito crucial, né? Porque você tem coisas acontecendo simultaneamente no evento. Então, por exemplo, por mais que eu estou, de repente, dentro da plenária principal, enquanto isso eu preciso que pessoas da minha equipe estejam, por exemplo, já acompanhando a montagem da sala de coquetel. Né? Então tem acontecendo simultaneamente. Exatamente. Né? Então tem todo o simultâneo faz parte da vida de um evento. Ô, Rê, e todo evento precisa ter um chamariz, alguma coisa que chame a atenção? É regra? Olha, sim, porque cada vez mais as pessoas estão relutando, né, em se locomoverem até um determinado espaço. Então, assim, seja um chamariz, o chamariz pode ser desde um palestrante conhecido ou palestrante do momento, dependendo do tipo de evento. Pode ser também, por exemplo, um local. Isso é uma teoria que a gente tem comprovado cada vez mais. Legal, para trazer experiências. É sério, né? porque assim, a gente tem feito alguns testes com clientes de realização do mesmo evento, ou seja, o mesmo público. Tá. Com locais distintos. Então, você pega, por exemplo, uma hora você pega um hotel super badalado em São Paulo, um hotel que acabou de sair aqui em São Paulo, ou um hotel mais luxuoso, e num outro momento você pega um espaço de eventos que não é ruim, mas ele não tem a pompa do hotel. Você entende? Entendi. Então, assim, a gente tem testado com alguns clientes que a gente tem uma rotina de eventos, a gente tem feito alguns testes para entender mesmo o quanto, por exemplo, o local atrai público, né? Isso é um ponto. Mas, enfim, pode ser desde a parte pode ser o local, depende muito do tipo de evento. Então, assim, e essa questão do local, ele é um ponto bacana. Teve um cliente que queria fazer o lançamento do logo novo dele, da marca e tal, e não, eu tô pensando em fazer num determinado hotel e tudo mais. Só que o hotel que ele queria fazer era um hotel mais antigo, que não é um hotel ruim, é um hotel mais antigo, né? Para treinamentos, uma isso. Coisa mais... Aí eu falei, mas olha, você quer vincular a tua marca inovação, modernidade. Então, assim, o lugar que você vai escolher, ele é super crucial, porque o lugar faz parte da experiência. Isso. Então, assim, se você está vindo com uma marca super inovadora e tudo mais, e faz o evento de lançamento num hotel muito tradicional, ou num hotel, sabe? Não casa, né? Não casa. A linguagem não está Exato. Então, alinhada. Então, não é só escolher o local por escolher. Sim. O local tem que estar muito alinhado ao propósito do evento e também ao perfil da empresa. Sim. Isso é bem importante, né? Mas, assim, os speakers também são super fundamentais. Sim. Os temas, né? O conteúdo em si que vai ser apresentado, né? Também é muito importante. Até, de novo, para fazer com que a pessoa saia e vá até lá. Na verdade, eu acho que é um conjunto. Não adianta você também ter só um local super bacana e badalado, mas não tem um conteúdo que faça a pessoa, né, ir até o evento. Sim. E acho que o contrário também
na verdade, assim, se você tem um tema muito bom, mas aí tem que ser um tema, assim, arrasador, um cara super cotado, junto com um tema que tá super em alta, ok, mesmo se você fizer talvez no espaço mais simples atende. Entendi. Mas se você consegue unificar tudo isso, é sempre o melhor dos mundos. Mas né? Sabe, a gente falando de evento, dessa coisa de deslocar as pessoas, fazer com que elas vão, né, até o evento, isso é uma coisa que eu bato muito nas minhas palestras e nos meus treinamentos. Que é super importante você fazer eventos presenciais. Por mais que a tecnologia nos permite, né? Depois eu assisto, depois eu vejo, mas a experiência a troca, e a conexão ainda assim são o que fortalecem a marca, fortalecem o propósito do evento que você está fazendo. Não adianta. É necessário e é importante fazer. Não, isso é muito nítido. Assim, a gente percebe muito isso. A gente agora tem 2 anos que a gente começou a atender o mercado mexicano também. E isso foi um desafio super bacana, porque a cultura... Você vai falar disso daí. A cultura é diferente, por mais que... Ok, tem coisas, né, que a gente tem similaridade, mas a forma de trabalhar é muito diferente e o comportamento do público é muito diferente. Então, muitas vezes as percepções que a gente tem aqui no Brasil em relação ao público local, ao perfil de alimentos e bebidas que você vai colocar e tudo isso, por exemplo, no México muda consideravelmente. E a gente não pode esquecer que nós estamos aqui em São Paulo, onde a gente trabalha bastante, você trabalha bastante com eventos, a gente não pode esquecer que a gente tem um público internacional muito grande aqui. E que a gente tem que tomar cuidado com eles também. Cada vez mais as empresas trazem pessoas de outros países para trabalharem aqui, fora as pessoas que vêm trabalhar aqui mesmo, que curtem o Brasil. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, exatamente da cultura, de como você vai tratar. Exato. Muito legal. Exatamente. Muito bom. Mas me fala... deixa eu fazer uma pergunta antes de você falar do México. Como é que a gente mensura resultados? Tá, bom, isso vai depender muito também do foco do evento, né? Então, assim, claro que tem dados que são extremamente básicos para qualquer evento. Então, número de pessoas que vieram, né? Então, você consegue pegar, por exemplo, desde o número de pessoas que você disparou um convite, que você convidou, seja por e-mail, ou seja uma ação por telefone, ou como a gente fala, corpo a corpo, né? Você convidando diretamente, mas você consegue ter esse controle inicial e cruzar depois com o número de pessoas, por exemplo, que estiveram no evento. Isso é o dado mais básico que se pode ter quando você faz um evento. É claro que, de acordo com o tipo de ferramenta que a gente utiliza e que o cliente também dispõe, muitas vezes, para esse tipo de controle, você consegue extrair outros tipos de dados. Então, por exemplo, tem eventos que a gente controla, que a gente tem como controlar por meio da ferramenta, desde o momento que foi disparado o primeiro convite para esse participante, até a gente consegue monitorar quantos e-mails nesse processo sobre o tema, sobre reminder, né, enviando reminder e tudo mais, ele abriu, se ele veio no dia do evento, em quais estandes, por exemplo, de patrocinadores ele passou. A gente consegue ter controle de quais conteúdos ele viu, que é super importante. Porque ele teve interesse para você trabalhar depois. Exatamente. Pós-evento é o que... Exatamente. Então, assim, depende muito do foco do evento. Se é um evento de relacionamento, talvez você, por exemplo, que aí a gente faz, às vezes, o que a gente chama de experience. Então, às vezes são jantares com harmonizações, ele tem um outro viés. É claro que também você consegue ter esse dado básico, como eu falei, que é número de convidados versus número de presentes. Né? Só que aí também, de acordo com o tipo de perfil da empresa e o tipo de dados que a empresa já possui de relacionamento dentro de um CRM e tudo mais, a gente consegue costurar esses dados para ver, por exemplo, se de repente, depois daquele evento de relacionamento, daquele jantar, por exemplo, quais foram os tipos de interações que aconteceram entre esse cliente e o executivo de vendas, por exemplo. Né? Como que isso se desenhou depois. Então, normalmente, essa mensuração ela está muito atrelada a objetivo do evento, expectativa da empresa,
né? Então, assim, tudo bem, a gente tem o objetivo de fazer o lançamento da marca, ok. A partir do lançamento da marca, qual é a sua expectativa? Você quer ter um aumento de venda? Você quer ter pelo menos um aumento de consulta? Você quer aumentar os seus resultados no meio digital? E às vezes até melhorar o relacionamento com aquele cliente, Exato. né? Que isso eu acho que é muito legal, né? Exato. Poxa, no dia a dia, aquele relacionamento muito profissional, que às vezes não dá tempo de você ficar um pouco mais íntimo e a relação ficar mais forte, e é nesse momento que é oportuno de um evento de um cliente ficar mais à vontade. Exato. E fortalecer a relação. Exato. Né? Eu acho sensacional. E um ponto que é super importante nesse alinhamento, aliás, essa questão de definir já no início de conversa com o cliente as expectativas, o objetivo e que tipo de ações ele vai tomar pós-evento, elas são muito cruciais para você conseguir definir quais ações você vai ter que tomar no decorrer do evento. E qual o resultado que a gente quer. Isso, e justamente para você ver quais ações vão tomar para ter esses dados em mãos para que ele consiga decidir as ações de fato que vão ser feitas depois. Entendi. Né? Então, vou trabalhar com CRM, ou, tudo bem, vou trabalhar com CRM, então eu vou querer, por exemplo, ter o controle de conteúdo de cada participante, o que cada participante assistiu. Tá, então a gente precisa colocar controle de acessos em cada porta, para controlar a entrada e saída. E aí, com base nisso, esse cliente consegue depois, por meio do relatório, fazer ações focadas de acordo com os temas que essas pessoas se interessaram. Legal. Então, assim, hoje, por meio das facilidades digitais, a gente tem um universo de dados que são possíveis de extrair, né? Muitas vezes também não adianta, é o que eu falo, não adianta eu querer comprar uma Ferrari, né? Sendo que, de repente, eu acabei de de conseguir minha habilitação. Não sabe dirigir, entendeu? Não sei dirigir. Então, assim, é ser muito pé no chão também para que a questão de orçamento e tudo isso não seja extrapolada. Mas tem muitas ferramentas, muitas possibilidades hoje para que você saia, assim, né, depois de um evento, com dados suficientes para atingir as expectativas do cliente, gerar mais negócio, melhorar o relacionamento e tudo isso. Bacana. E pelo que eu entendi, por você ter um leque de serviços 360 graus aí, né, da agência, você faz desde o evento e toda a comunicação, né, do evento, antes, durante, depois, toda essa parte de comunicação você também realiza. Sim, isso vai muito do escopo do cliente, né, então, eu tenho clientes, por exemplo, que muitas vezes já tem alguma agência ou até mesmo uma equipe interna, dependendo do porte do cliente, que desenvolve as próprias artes, né. Então, nesse caso, o nosso papel, ele entra apenas no gerenciamento, no planejamento e gerenciamento do evento, que é justamente esse gerenciamento de todos os fornecedores, fazer todo o planejamento e tudo isso, né? E tudo bem, isso também super funciona, né? Porque o que a gente faz? Dentro, por exemplo, do trabalho de gerenciamento de evento, a gente faz o que a gente chama de mapeamento. Então, o mapeamento, ele você, de acordo com o espaço que foi escolhido, você vai literalmente criar uma planta com um posicionamento de tudo. E toda a logística das ações, tudo que vai acontecer. Então, quando o cliente tem, por exemplo, um departamento de criação, alguém que faça as artes, todo esse mapeamento do que vai ser feito, das estruturas e tudo mais, é um trabalho feito muito em conjunto. Porque a gente faz esse trabalho em conjunto com essas pessoas. Quando o cliente não tem, que é a maioria dos casos, a gente acaba já oferece esse serviço também, ele é um serviço oferecido à parte, a gente oferece, e esse cliente, e a gente faz esse mapeamento já propondo, né, já colocando as ideias criativas, definindo os formatos, materiais e tudo isso. Estratégia de comunicação. Exatamente. Bacana. E agora, então, me conta um pouco dessa sua desafio, ou da sua experiência lá no México, né, em outros países, fazendo evento aqui e lá, o que diferencia, dá para ser a mesma coisa, não dá? Conta um pouquinho pra gente. Foi bem desafiador para fazer, assim, os primeiros eventos. Primeiro, por toda uma questão de idioma também, porque por mais que a gente fale espanhol e tudo mais, inglês é uma língua que não é tão usual no México, então não adianta a gente ficar tranquilo, não, vamos no inglês. Não funciona assim. Então, tem o desafio da língua, porque
por mais que a gente fale o espanhol e tudo mais, é diferente, sim, não somos nativos, então sim, isso é o primeiro desafio, na minha visão. Uhum. Desafio dos times. Então, assim, aqui a gente resolve tudo muito rápido. Né? A gente é ligado no 220. Né? E o time é outro. Então, é assim, você pede uma cotação e vamos trabalhar em cima, cobrando, porque não é tão rápido como aqui. Tá. E algumas diferenças muito de trabalho mesmo. Então, por exemplo, aqui, num evento, vamos supor, para 400 pessoas, tá, num dia anterior de montagem, eu chego a ter, por exemplo, 15, 20 fornecedores simultaneamente trabalhando numa montagem. Tá. No México, não. Então, no México, normalmente tem um fornecedor que é responsável por praticamente 90% dos serviços que você vai ter dentro do seu evento. E fica tudo centralizado neste fornecedor. É uma questão cultural. Exatamente. E realmente, assim, é assim que funciona. Tá. Eu já conversei muito, né? Fui pesquisar para ver se era realmente assim, porque é muito diferente do que a gente tem aqui, né? E realmente é praxe. Tá. Né? Então, isso foi uma das coisas mais... Ao mesmo tempo que você fala, tudo bem, é um só que eu vou ter que coordenar, só que também, se esse um te dá um problema, você tem um efeito dominó em todo, em 80%, 90% do evento. Sim. Então, isso foi bastante desafiador, mas né, a gente estudou um pouco algumas opções de fornecedores e tudo mais, e a gente conseguiu estabelecer também já um relacionamento com alguns fornecedores. Né? Legal. E, então, isso é uma coisa. E aí, algumas questões culturais, né? Então, por exemplo, horários. Então, o horário, por exemplo, de eventos no México, ele começa um pouquinho mais tarde do que aqui. Tá. Horário de almoço, também ele é um pouco mais tarde do que normalmente a gente faz, né? Porque já é da cultura mexicana almoçar mais tarde. Tá. Aqui no Brasil, pelo menos eventos corporativos, eu falo que sempre é um dos maiores desafios é quando você tem um coquetel, ou se você vai fazer um evento à noite, de repente um jantar, alguma coisa, se você conseguir público. Tá. Eu não sei se as pessoas ficam aqui no Brasil e falam assim, já tô fora o dia inteiro, e não quero ir para casa, por mais que seja bacana, o coquetel, é difícil manter. Sim, sim. Então, assim, quando a gente fecha o coquetel aqui, a gente fala assim, nossa, ficaram 1h30, uma vitória. Nossa. É uma vitória. Mas, no México, não. Eles gostam. Acaba o coquetel e você praticamente tem que pedir para o pessoal se retirar, porque assim, tanto que isso é muito curioso, adoram, tanto que assim, nos pacotes, por exemplo, em hotel e tal, você acaba fechando por hora, né, de serviço. E o coquetel, por exemplo, no México, o mínimo que você fecha são por 2 horas, você não consegue fechar 1 hora. Entendi, né? Já por causa dessa dinâmica deles. Mas também tem uma explicação, né? Assim, a cidade do México, o trânsito, eu falo que é um trânsito indiano. Também eu não fui para a Índia ainda, mas do que eu já vi... É caótico. Não, mas assim, é muito mais complicado do que aqui. Tá? Por conta de sinalização mesmo e tudo mais. A cidade é muito parecida com São Paulo. Alguns pontos muito melhor do que São Paulo, em relação à limpeza, algumas coisas logísticas e tal, mas o trânsito Então, o que acontece? Quando o pessoal vai para o evento, eles falam, não, então vou ficar e vou esperar o trânsito passar. Entendi. E se vamos esperar o trânsito passar, vamos fazer isso conversando, comendo, bebendo. E a hora vai passando. E a hora passa, entendeu? Entendi. Então, eu falo que no México a gente nunca tem problema do pessoal ficar, porque eles realmente ficam. Que legal, que legal. Agora, aqui, que sempre é um grande desafio. Entendi. Olha como mas muda. E são coisas tão pequenas, né? Mas que mudam bastante de um país para outro. Assim. Mas você falou isso, eu me lembrei de uma história de um cliente meu já faz tempo já. Que ele queria fazer um evento no interior, um evento de tecnologia e tal, né? E que o desafio dele era levar as pessoas até o restaurante, um restaurante super bacana. Aí ele falou assim, Alessandra, vai ser desafiador, porque cada um mora num canto da cidade, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá, vamos tentar. E ajudei ele com a comunicação, não sei o quê. E ele me falou exatamente isso. Ele falou, Alessandra, o duro foi tirar o povo de lá. Exato. Porque essa história,
eles vão, mas também eles querem curtir, querem aproveitar, esperar o trânsito passar, não sei o quê. E o duro depois é acabar o evento. Exato, né? Exato. Claro que tem maneiras, né? Lógico, claro. Tem jeitinhos, mas é bem... São os comportamentos, né? Que a gente vai aprendendo e vai ajustando. Nossa, muito legal. Exatamente. Muito legal, né? Adorei. Gente, quem está aí assistindo, ou depois que for assistir depois, quiser mandar alguma pergunta para a Rê, pode mandar pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais. Vou deixar os contatos da Rê também aqui na nossa descrição do vídeo. Não sei, Rê, quer comentar mais alguma coisa? Nossa, super obrigada pelo convite. Adorei. De verdade. Evento é um negócio, eu acho assim, eu já fiz muito evento, eu adorava. Porque ele nunca é igual, né, Rê? Nunca é igual, sempre tem mudança, história e aprendizados, assim, cada evento que você faz, você aprende uma coisa diferente, é uma novidade, né? É muito, eu particularmente gosto muito de fazer evento. E é isso, gente. Rê, obrigada mais uma vez, Eli. Obrigada pela estadia aqui no Armazém Fit Store. Gente, fiquem ligados agora na nossa agenda do Facebook, porque vai mudar um pouquinho agora as entrevistas. Agora a gente vai dar foco para os nossos clientes. Os clientes vão trazer as experiências deles nas redes sociais. A Eliette vai ser uma das entrevistadas. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios de usar as redes sociais para trazer o público, né, até o seu estabelecimento, e também a questão de terceirizar o serviço de redes sociais, porque não dá conta. Então a gente vai ter uma série de histórias, uma série de experiências aí que a gente vai compartilhar com os nossos clientes, e pessoas também que a gente conhece e que usam muito bem as redes sociais para fazer negócio. A gente também vai trazer para contar um pouquinho, compartilhar a experiência. Então, fiquem ligados agora na nossa agenda do Facebook. E em maio, antes que eu me esqueça, em maio, dia 4 de maio, a gente vai fazer o nosso treinamento, Atraia Mais Clientes nas Redes Sociais, lá na ISU. Também já está lá na agenda do Facebook, dá uma olhadinha lá. Vai ser presencial esse treinamento e participem, tá bom? Obrigada e até o próximo. Até mais.